Olá, querido e querida, seja bem-vindo ao nosso movimento Consciência Hebraica. E se você está ligado, hoje no Consciência Hebraica é dia do amanhecer da Consciência Hebraica, no nosso 21º episódio. Esse lançamento é para o dia 25 de novembro de 2020. E eu desejo a você as boas-vindas. O Amanhecer da Consciência Hebraica é uma possibilidade muito interessante, porque nós estamos pegando lá do início, do resplendor desta epopeia e desta odisseia, com calma, com tranquilidade. Se você gosta de estudar, se você quer ver abordagens que sejam interessantes, diferentes, que levem você à reflexão, está no lugar certo. Então nós vamos te mostrar pouco a pouco a construção desta visão cósmica, dessa cosmogonia, dessa origem da visão hebraica sobre a criação, sobre o sentido da vida humana. São milhares de anos de cultura e sabedoria que você vai poder compartilhar com textos maravilhosos aqui do povo e da consciência hebraica. Então, vamos ao nosso trabalho, e você aqui, a gente sempre fala um pouquinho a respeito do porquê consciência hebraica, né? Das 4 potencialidades humanas. A essencial é a que se destaca, ela tem expressões como consciência, autoconsciência, que nos distingue dos reinos abaixo de nós, né? O arbítrio, a vontade, o amor são características também dessa faculdade essencial. Hebraico nós usamos para o universal, para aquilo que é o gênero humano em demanda da espiritualidade, do sentido, da missão, do propósito. E o local é o judaico, né? Aquilo que está mais próximo a uma religião, a um conceito ali do Oriente Médio. Jesus realmente foi muito apresentado à grega, né? Agostinho, Aquino, Lutero, os pais da igreja cristã, todos foram influenciados por um helenismo, ou seja, uma visão greco-romana da figura de Jesus. E nós queremos um Jesus hebraico, então Consciência Hebraica é um movimento que procura buscar o olhar original de Jesus sobre a espiritualidade humana. Venha com a gente, porque nesse curso você vai poder ver o passo a passo, o início de tudo, e nós desejamos a você uma boa viagem nesse nosso jato supersônico que vai alcançar altitudes maravilhosas. Você é nosso convidado especial. O que nós estamos trabalhando aqui no nosso Consciência Hebraica e no amanhecer da Consciência Hebraica neste capítulo, né? Observe bem os pontos interessantes. Nós estamos vendo aqui, ó. Deixa eu passar aqui a tela, não transferiu. Aqui. Vemos o surgimento do animal hominal em uma visão científica, né? Isso, se você perdeu, está nos capítulos anteriores, com parâmetros estudados pela ciência. Agora veremos uma descrição poética usada pelos textos hebraicos que nos dá pistas sobre o surgimento do animal hominal. Então, no nosso amanhecer da consciência hebraica, nós estamos vendo a origem do ser humano, o surgimento do homem, o surgimento do ser humano, a constituição da humanidade, algo muito interessante, que vai dar uma visão arquetípica de todo esse processo. Então veja, as escrituras hebraicas como uma canção poética, intuitiva e espiritual, né? Não como um manual técnico-científico. Veremos alternativas de olhares sobre textos hebraicos antigos falando sobre a origem do ser humano e elementos que a ciência nos traz hoje, ou seja, estamos fazendo uma ligação intuitiva, né? Não técnico-científica, mas assim apontamentos, buscando o que há na ciência hoje, procurando fazer uma correlação intuitiva do texto, né? Atualizando o texto para aquilo que a gente tem de ciência. Mudou a teoria científica. Como é uma parábola, como é uma poesia, nós readequamos nesse mesmo sentido. Então não estamos apresentando os textos hebraicos como um manual técnico de nada, mas apenas como uma canção poética intuitiva que pode estar sempre atualizada por mais que a ciência se desenvolva. E
um ponto novo, nós veremos a classificação do ser humano pelos textos hebraicos. Imperdível, hein? Você vai ver como é que o homem se classifica. E veremos também o arco evolutivo da espécie humana. Não sei se vai dar para ver tudo isso hoje, mas vamos nessa direção. Nós vimos no nosso último encontro um texto do profeta Ezequiel muito interessante. Por quê? O fenômeno profético é incrível, né? Uma habilidade que consta em toda a humanidade, em todos os tempos. Ou seja, parece que há nos nossos elementos neurocognitivos, na nossa bioquímica elétrica, eletromagnética e química, bioquímica, uma certa capacidade frequencial e em determinados estados de êxtase, de meditação, de meditação, nós podemos entrar em ondas do tempo. O que faziam os profetas é que eles olhavam fatos do passado e olhavam fatos do futuro no seu presente. Ou seja, a meditação profunda, a consagração, a dedicação, a experiência com o Espírito de Yahvé Elohim Adonai. E hoje, né, nós temos ainda um acréscimo maravilhoso, que é a possibilidade de termos experiências do Ruach Kadosh, ou seja, o Espírito Santo do Cristo, do Messias hebreu, de Yeshua HaMashiach. Então, nós vamos estudar lá na frente, né? Estudar a eclosão dos dons, dos 9 dons do Espírito Santo. Os 9 dons do Espírito Santo, como uma alteração neuroquímica, bioquímica, elétrico-magnética do ser humano nas dimensões quânticas do universo, né? Possibilitando dons maravilhosos que nós vemos e que estão presentes aí na humanidade, em todos os povos nós temos isto, mas aqui na consciência hebraica nós vemos de maneira particular, né? Talvez não tenha havido um povo no planeta Terra que tenha alinhado um número tão significativo quantitativamente e qualitativamente de profetas. Então, essa eugenia, essa apuração genética que houve no povo hebreu, com vistas à formação de Yeshua HaMashiach, tudo isso nós vamos ver aqui no nosso passo a passo. Eu estou dando pinceladas para você, spoilers aí do nosso curso no futuro, né? Mas é disso que nós estamos tratando. Então, nós vamos ver este fenômeno nos textos hebreus. Nós vimos em Ezequiel e agora vamos para um outro texto fantástico, onde também o profeta não vai olhar para frente, ele vai profetizar sobre o passado longínquo da humanidade. Evidentemente, num texto que se aplica lá ao presente dele, mas que intuitivamente estava trazendo uma revelação da origem da humanidade e do ser humano. Então, aonde que nós vamos encontrar esse texto? Lá em Jó, capítulo 30, do verso 1 ao verso 9. Né? Bom, é importante que eu dê para você um pequeno contexto. Se você nunca leu o livro de Jó, é um livro maravilhoso, um livro poético, um livro profundo, um livro científico até, porque faz declarações incríveis sobre o que havia na época de mais avançada ciência da natureza, dos animais e tudo. Um livro maravilhoso, poético, uma história impressionante e uma verdadeira revolução espiritual. Recomendo, se você nunca leu o livro de Jó, que você vá lá, busque o livro, é um dos livros da Bíblia, um dos livros hebreus, e que você o leia. Mas resumindo, né? Jó era um homem próspero, de uma prosperidade maravilhosa, e tinha uma segunda qualidade. Além de ser um dos homens mais ricos do Oriente Médio, ele também era uma pessoa espiritual, uma pessoa que buscava, adorava e tinha um relacionamento com Yahvé Elohim Adonai, com o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, o Deus dos profetas. Está lá Jó. Este homem acaba tendo, não vou entrar em detalhes porque há uma questão simbólica no livro,
mas numa relação entre luz e trevas, entre o crístico e o anticrístico, entre Deus e Satanás, há a autorização para que Satanás toque em tudo que há de Jó. E então começam com os bens materiais, depois toca em toda a família dele, depois da família toca na sua própria saúde, e enfim Jó passa por uma situação terrível de perda total de todas as coisas na sua vida, entra num processo de depressão, entra numa angústia muito profunda e grande, e aí vem 3 amigos visitá-los, e dali sai um discurso filosófico, poético, maravilhoso, profundo, até que ao final de todas as coisas, Jó recupera todos os seus bens, constitui novamente família, faz um marco maravilhoso na sua história, e esse é o livro de Jó. E aqui nós vamos pegar um trecho desse texto, onde ele está dizendo das pessoas que estão zombando dele pela tragédia que aconteceu com ele, pelo desastre, pelo infortúnio que aconteceu com o livro de Jó. E não perca, nós ainda teremos aqui um estudo sobre o livro de Jó, porque esse vale fazer um estudo maravilhoso. Mas enfim, as pessoas estão ridicularizando ele pela desgraça que ele cai, então ele vai retrucar com aquelas pessoas dizendo a respeito da origem delas, né? Que o ser humano teve lá atrás uma origem, todos vindos do animal. Então Jó revela um texto maravilhoso que propõe uma evolução do ser humano, e é isso que nós vamos pegar nesse livro de Jó. Então o texto diz assim: mas agora zombam de mim. Então agora você tem o contexto do porquê zombam, né? Pelo infortúnio que ele viveu, com a perda de todas as coisas. Os de menos idade do que eu, que era uma grande afronta ali no Oriente, né, na tradição patriarcal e tudo mais, cujos pais eu teria desdenhado de pôr com os cães do meu rebanho. Olha, quando ele diz aqui pais, ele quer dizer das origens, né? Então ele está dizendo, olha, eles estão me ridicularizando, mas eu vou dizer da origem deste povo. E aí então este texto acaba se tornando profético, vendo o passado longínquo da humanidade e a evolução de onde o homem surgiria. Inclusive, Jó quer dizer que, mesmo na evolução humana, que existiram grupos mais adiantados e mais atrasados. E ele fala que hoje aqueles que riem dele fazem parte daquele grupo mais atrasado dos animais em evolução hominal. E ele vai descrever isso no texto. É interessante porque nós vemos na descrição da ciência que os primatas foram se desenvolvendo, uma linha acaba se tornando o que hoje nós somos, mas nem todos evoluem ao mesmo tempo. Então é interessante que esse texto de Jó trabalha desta maneira, e você vai poder se deliciar com a Bíblia falando a respeito disso. Pois de que me serviria a força das suas mãos, homens nos quais já pereceu todo o vigor? Então ele diz, olha, no passado longínquo não havia toda esta força, agilidade e qualidade do ser humano. Ele agora vai entrar na descrição deste passado longínquo destes humanos na terra. De míngua e fome emagrecem, andam roendo pelo deserto, lugar de ruínas e desolação. Então o que Jó está dizendo? Que ele está vagando como um animal pela terra. Ainda não há cidades, ainda não há tecnologia, ainda não há grupos humanos bem articulados e formados. Ele está cada vez regredindo mais no tempo, mostrando como estavam esses seres humanos neste período. E ele diz, apanham malvas junto aos arbustos, e o seu mantimento são raízes dos zimbros. Ora, nós sabemos que o animal hominal, o homem, na sua evolução, ele primeiro foi se alimentar de vegetais, né? Então, raízes, frutos,
folhas eram os primeiros alimentos humanos. Ainda não havia caça, não havia agricultura, a proteína ainda não havia entrado na vida humana. Então ele está voltando no tempo, perceba como o texto vai regredindo. E ele continua dizendo: são expulsos do meio dos homens, que gritam atrás deles como atrás de um ladrão. Olha, então aqui é nesse ponto que Jó trabalha com dois grupos. Um grupo hominídeo mais desenvolvido, que já tem algum coletivo organizado, e um grupo que ainda está em evolução, mais atrasado. E ele, vamos dizer, falando contra aqueles que estavam rindo dele, ele então usa deste ato profético, voltando no tempo e dizendo: olha, vocês foram muito atrasados ainda do que eu lá atrás, do que a minha espécie, né? Então ele faz uma distinção entre grupos humanos que evoluíram de forma diferente. Tem que habitar nos desfiladeiros sombrios, nas cavernas da terra e dos penhascos. Olha aí o homem das cavernas, né? O homem que ainda não tem entendimento para poder formar uma cabana, para poder construir uma casa, o homem que não tem entendimento para se abrigar pelo fruto da sua inteligência. Ele aproveita uma oca, uma caverna feita de rochas, e ele se esconde. Nós sabemos, né, dos homens das cavernas, quando os nossos grupos se refugiavam nessas penhas para se abrigar do tempo, etc., sem ainda haver condições de construção de qualquer tipo de material. Então você vê como ele está retornando, regredindo no tempo e mostrando a evolução humana. Então esse é um excerto, né, uma parte de um texto da Bíblia riquíssimo, que a maioria das pessoas ignoram e que faz uma verdadeira arqueologia, uma verdadeira antropologia, um estudo de como o homem evolui. Evidentemente, não é um descritivo técnico, é um texto poético, uma canção poética, mas que nos dá elementos profundos acerca da evolução humana. E ele diz: bramam entre os arbustos e ajuntam-se debaixo das urtigas. Ora, por que bramam? Porque ainda não há linguagem. Então ele voltou mais ainda no tempo. Esses hominídeos ainda não desenvolveram a fala. Eles estão se comunicando ainda por gestos, está antes da expressão silábica. E ele diz aqui, olha, que eles bramam, então não falam, estão nos arbustos e ajuntam-se debaixo de urtigas. Ora, todo mundo sabe que a urtiga queima a pele humana. Então ele está dando a descrição desses homens. Para que eles estivessem debaixo das urtigas, eles eram extremamente peludos, né? Tinham uma camada de pelos muito grande. Então você vê que descrição incrível. Olha, não tinham fala, eram homens das cavernas e eram extremamente peludos. Ainda não se agrupavam, ainda não tinham inteligência. Olha como ele está descrevendo uma fase da evolução humana, uma fase que a ciência depois, através das pesquisas, foi colocar. E veja que isso não contraria em nada o processo do Gênesis. Nós vamos aqui ver o Gênesis de uma maneira nova, separando alguns capítulos e percebendo que não há nenhum problema em nós misturarmos, em nós vermos as Escrituras e também vermos a ciência e unirmos tudo isso numa visão esplendorosa. Uma poético-intuitiva espiritual que nos dá uma linha e um arco evolutivo maravilhoso, sempre atual. E a ciência no seu papel técnico, científico, descritivo, que tem que se atualizar a cada momento e a cada tempo. Não há oposição. Podemos unir as duas coisas em uma visão muito interessante e instigante. São filhos de insensatos, filhos de gente sem nome, da terra foram enxotados. Olha, ele está descrevendo um povo que ainda não foi separado, não se agrupou, não começou a construir civilização, não está organizado. Então há um desenvolvimento em desequilíbrio
entre os grupos hominídeos que alcançam a estatura humana pelo processo da evolução. Veja que interessante o texto. Então, com isso nós vimos, né, alguns textos interessantes, maravilhosos, que contam um pouquinho da evolução humana. E agora nós vamos dar mais um passo. Olha que interessante, nós vamos dar algumas dicas de como ler o Gênesis para compreender o surgimento humano. Primeira dica, separarmos os capítulos 1, 2 e 3 dos capítulos adiante, dos demais capítulos. Então vejam, a primeira grande dificuldade de quem lê os escritos hebraicos, de quem lê a Bíblia, de quem lê os primeiros livros, é que ali, nos primeiros capítulos do livro do Gênesis, há alguns termos, algumas palavras e uma compreensão e uma forma de ler que, se não for percebida da maneira que o livro foi construído, dá uma confusão muito grande na leitura. Então nós vamos dar algumas dicas de como você pode ler de uma forma mais interessante. A primeira delas é separar os 3 primeiros capítulos do Gênesis do 4º capítulo para frente. Então, os primeiros 3 capítulos, eles vão tratar das grandes estruturas, é uma cosmogonia. Gonia é uma origem da criação, do cosmos. Vai falar da origem das grandes estruturas do universo e vai falar da origem da estrutura humana, dos animais e de um animal que se diferencia. E depois, no 4º capítulo em diante, vai falar a respeito do povo hebreu. Só que como o nome do gênero humano e do indivíduo que vai dar origem ao povo hebreu é usado o mesmo nome, criou-se uma confusão muito grande. Nós precisamos separar esses 2 personagens. E é isso que nós vamos agora trabalhar com você. Olha só, os primeiros 3 capítulos tratam da cosmogonia, né, da origem do universo, da forma hebraica de ser visto, da origem da criação. Os primeiros 3 capítulos tratam de Adão e Eva como gênero humano. Isto é muito importante você compreender. Então, a palavra Adão, até o capítulo 3, e a palavra Eva, tem que significados? Adão, gênero humano masculino, não um indivíduo chamado Adão. Você vai ver que o nome Adão é usado na Bíblia como nome próprio, mas também como gênero humano masculino. E que Eva é usado como gênero humano feminino, e também Eva é usado como uma mulher, esposa de Adão. E isso, nas melhores traduções, constam. Nós vamos mostrar uma cadeia de tradução chamada cadeia Strong, feita por um homem que pegou palavra por palavra dos textos hebraicos, aramaicos e gregos que envolvem as escrituras e deu para cada uma os vários significados possíveis de tradução. E aí você vai ver como tudo isso se encaixa de uma maneira muito interessante. Olha lá. Do capítulo 4 em diante, Adão e Eva são um casal genético que em determinado ponto da história humana irá formar o povo hebreu. Então veja, quando entra no capítulo 4, Adão, com o mesmo nome, já não é mais o Adão genérico, gênero humano masculino. Ele está falando acerca de um homem encontrado pela vida infinita, com um potencial genético crístico adiantado, e sobre este homem e esta mulher se formará o povo hebreu. E lá diante deste povo hebreu será formado o primeiro ser humano que irá realizar Gênesis 1, 26, ou seja, o primeiro animal hominal que vai se tornar Deus, Elohim, um ser formado à imagem e semelhança de Deus. Este é Yeshua HaMashiach, o Cristo, Messias hebreu. Ele vai participar desse arco de evolução genético e que vai resultar no ômega realizador do ser humano. Olha que coisa incrível, maravilhosa, que história, que epopeia, que coisa inacreditável escrita
há milhares de anos com uma sabedoria cósmica. Observe bem aqui o texto. Então você tem que fazer essas distinções. Olha, anote no seu caderno, agora vá ver os textos. Você vai estudar isso e vai ficar claro para você. Outra coisa importantíssima, como ler o Gênesis para compreender o surgimento humano. Vamos ver alguns termos para compreensão mais ampla. Olha, a palavra dia em hebraico, ela é o termo aion ou aion. Esse termo aion, olha aqui a cadeia Strong, no número 3117, que trata dessa palavra, e ela diz o seguinte, o tradutor, né? Procedente de uma raiz não utilizada, significando ser quente. Qual que é o primeiro sentido que pode ser traduzido aion? Dia, tempo, até mesmo ano pode ser usado por aion. Olha, também pode ser dia em oposição à noite. Então esses são os sentidos número 1. Qual que é o segundo sentido? Dia, período de 24 horas, como determinado pela tarde e pela manhã do Gênesis. Então pode ser um período de 24 horas, como uma divisão do tempo. Ou seja, divisão de tempo já não precisa ser 24 horas. Porque veja, o tradutor aqui considera que a palavra tarde e a palavra manhã representam o entardecer e o amanhecer. Assim, aion significaria um dia de 24 horas. Mas e se tarde for o início da evolução humana e amanhecer for o esplendor ômega dessa evolução? Aí, tarde e manhã já não seria um dia de 24 horas, seriam milhões e milhões e bilhões de anos. Então, o que nós estamos afirmando aqui é que uma das maneiras que você poderia optar em traduzir o texto hebraico seria considerar aion não um dia de 24 horas. Então, 7 aions, em que Deus formou toda a sua criação e descansou dela, poderiam ser 7 períodos, 7 fases, 7 marcações de bilhões e bilhões de anos. É uma possibilidade tradutiva e nós poderíamos aplicar isso sem nenhum problema. Olha lá, um dia, uma jornada de um dia, mas também pode ser dias, pode ser período de vida, pode ser tempo, pode ser período, de maneira geral, né? Pode servir como referências temporais, hoje, ontem e amanhã. Então, é isso que nós queremos deixar para você. Há possibilidades de tradução em que aion, a palavra que você lê lá no Gênesis como dia, não seja um período de 24 horas, sejam fases do desenvolvimento evolutivo da realidade e da vida de todos os seres. Nós, unindo com a ciência, preferimos aion como 7 grandes fases da evolução do cosmos e da vida humana. Então, essa é uma palavra que já modifica assim tremendamente a forma de você ler o Gênesis. Vamos para mais outra palavra. Olha aqui que interessante. Você tem a palavra para indivíduo, espécie humana. Então aqui nós temos a palavra Adamah, ou Adam, Adamá, que é uma palavra hebraica e que pode ser traduzida no seu primeiro sentido como homem, mas também como humanidade, designação da espécie humana. Olha como já muda a visão. Aion, dia, não precisa ser de 24 horas, e a palavra Adão pode ser usada como gênero humano. Então, quando diz, e Deus formou Adão do pó da terra,
Ele está querendo dizer, ele formou a espécie humana dos elementos bioquímico, elétricos, eletromagnéticos que compõem o planeta Terra e que foram trazidos do universo todo, do pó das estrelas, do choque de cometas e outros materiais que a providência, o design inteligente, a inteligência, a sabedoria, o poder e a ação de Yahvé Elohim Adonai uniram no planeta Terra. Olha como a visão do Gênesis vai sendo alterada se você fizer estas pequenas mudanças. Então, continuando aqui na possibilidade de tradução. A segunda, homem, ser humano. Homem como indivíduo. Então, Adão pode ser um nome de alguém? Pode, mas também como humanidade. Sentido intencionado com muita frequência. Então, Adão não como um indivíduo, mas como gênero humano. E Adão, o primeiro homem. Aí já é o sentido considerado o C pelo nosso tradutor. E o D seria uma cidade no Vale do Jordão. Então veja, o primeiro sentido de Adão é humanidade, gênero humano. Então, que dica que nós estamos dando para você? Leia o capítulo 1, o capítulo 2 e o capítulo 3 do Gênesis, não como Adão, um indivíduo, uma pessoa. Leia como gênero humano masculino. E agora, a outra palavra é Eva. Olha aqui. A palavra Eva é Shavá. Não sei direito a pronúncia em hebraico, mas deve ser alguma coisa mais ou menos assim. É o termo da cadeia Strong, olha, 2332 e também 0120. Olha lá. É a palavra Eva. Mas essa palavra significa vida ou vivente. Mas ela também pode ser aplicada para a primeira esposa de Adão. Olha lá, no sentido 2333, o Shavá tem sentido de aquilo que doa a vida, de um lugar para se viver. Olha como vai mudando. Ou como uma vila, como uma aldeia que teve o nome de Eva também. Então, observe, o que nós estamos pedindo para você? Leia o capítulo 1, 2 e 3 de Gênesis com a palavra Eva como aquilo que dá a vida, aquilo que é o gênero humano no sentido feminino, aquilo que é o que gera a vida, o potencial no animal hominal que vai produzir os seres humanos. Eva e Adão. Então, no capítulo 1, 2 e 3, gênero humano masculino e gênero humano feminino. Você vai ver que quando nós lermos os textos com essa aplicação, muda tudo. E no capítulo 4 é que você vai começar a ver um casal que foi encontrado por Yahvé Elohim Adonai, que concentrava uma qualidade já de conexão com o Eterno, produzida pela própria genética espontânea e natural da Terra, também tudo dirigida pela divindade, evidentemente. Este casal vai dar origem a filhos e a filhos e a filhos, que vai formar o povo hebreu, o povo semita, e toda essa sequência até o Cristo, o Messias. Veja que tudo isso vai dar uma nova visão para você poder ler as Escrituras. Olha aí como segue para você essas dicas maravilhosas, que eu espero que você aproveite. E agora aqui, entrando num outro tema para a gente encontrar no Gênesis. No Gênesis 1, capítulo 1, verso 30, e nós vamos começar a ver a classificação que o texto hebraico dá para o ser humano. Esse é um outro assunto que vai nos permitir compreender o Gênesis. Olha, de 1 a 30, lá diz: e a todo animal da terra, e a toda ave dos céus, e a todo réptil da terra, em que há alma vivente.
Ou seja, o animal tem um ser movente, uma alma vivente. E no Gênesis 2:7, formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego da vida. E o homem foi feito o quê? Alma vivente. Ora, na mesma condição do animal. Olha ali em cima o Gênesis 1:30. O animal o que era? Alma vivente. E o homem que Deus fez inicialmente do pó da terra? Também alma vivente. Então o que é que nós estamos percebendo? Há uma mesma classificação inicial. Ou seja, o ser humano vai surgir da terra. Ora, a terra forma todos os minerais. A terra forma todos os vegetais. A terra forma todos os animais, da bioquímica dos elementos que aqui foram trazidos por estrelas, planetas, por choques de cometas e meteoros, materiais fundidos nas explosões das supernovas. Tudo isso veio aqui para a Terra, através da onisciência, da onipresciência de Yahvé Elohim Adonai, sem dúvida, o design inteligente do universo. Aqui vai existir a evolução e os animais surgirão e todos serão classificados inicialmente dentro de uma mesma condição, mas há um potencial diferente em algum desses animais. Este potencial é, como nós vimos nos estudos anteriores, se não você pegue desde o início o curso para você poder ficar atualizado, que nós temos o infinito como a origem, né? Não nada como origem, não a matéria como origem, porque como que algo menor vai produzir o maior? Mas o infinito é a origem, ele produz o universo e as estrelas e a matéria, né? Ora, a matéria em si não poderia produzir algo mais profundo do que ela, mas só que ela possui nela o infinito que a antecedeu, que é Yahvé, que é o Deus infinito. Então é que ele a potencializa para produzir o vegetal. O vegetal não poderia produzir algo maior do que ele, mas o infinito que está no mineral e que está no vegetal dá mais um salto do seu potencial infinito e forma um animal. Ora, o animal simplesmente ficaria preso porque ele alcança o físico, o emocional e sombra do mental, mas ele não vai além disso. Só que o animal tem um potencial que vem do infinito. Então, este potencial distingue um dos animais para se tornar um animal hominal, que vai inicialmente ser chamado de alma vivente como os outros animais. Então você percebe aqui que, embora a teologia faça uma grande confusão, né, mas a classificação é a mesma, a princípio. Mas observe como que ela continua. Em Coríntios 15, 44, 46, o arco é demonstrado, o arco evolutivo hebraico. Semeia-se corpo animal. Olha, o nosso corpo, de onde veio? Dos animais, a nossa biologia é idêntica, os nossos elementos são idênticos. Só que ele ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo animal, há também corpo espiritual. Assim está também escrito, o primeiro Adão foi feito alma vivente, o último Adão em espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, senão o animal, depois o espiritual. Gente, olha que texto incrível Paulo escreveu através desta carta aos Coríntios. Vamos lê-lo com calma novamente e vai se descortinar para você coisas profundíssimas. Olha o que está escrito. Semeia-se corpo animal. Então, Paulo, para ele, não há nenhum problema em dizer que nós somos e viemos e foi uma evolução do animal. Só que ele diz que nós temos um potencial diferente. Ressuscitará corpo espiritual. Isso nenhum animal tem, mas o animal hominal deu esse passo. Qual é aquilo que nos distingue do reino que nos antecede? Qual que é este elo perdido que a ciência procura e nunca acha? Qual que é o diferencial do ser humano? A dimensão do espírito.
A ciência ainda não admite isso. Agora a ciência está começando a alguma admissão do elemento espiritual. Mas é ele o grande distintivo, é ele que nos faz dar o passo de evolução que os outros animais não possuem. Este é o elo perdido, é a dimensão do espírito. Ah, isso veio de onde? Do cosmos, etc. Não. É um potencial que se desenvolve neste animal. Ele alcança uma frequência, além da intelecção, que é a frequência do espírito. Ou seja, a engenharia bioquímico-elétrica do seu cérebro alcança canais do universo que os outros animais não alcançam. E aí vem um desenvolvimento que nenhum outro animal tem. E Paulo descreve isso, olha. Se há corpo animal, há também corpo espiritual. Assim está escrito, o primeiro Adão foi feito alma vivente. O último Adão, ora, quem é que foi o último Adão? Você sabe quem foi o último Adão? O último Adão já viveu. Exatamente, a palavra Adão aqui, Paulo não a está usando como um nome próprio. Ele está usando como gênero humano, o que eu pedi para você fazer ao ler o capítulo 1, 2 e 3 de Gênesis. Você considerar aquele Adão que está lá como gênero humano. Paulo lia desta maneira, porque para ele dizer que o último Adão, quem é o último Adão? É Yeshua HaMashiach, é o Messias hebreu, é o Alfa e o Ômega, ele é o último Adão. Ora, Jesus chamava Adão? Jesus não chamava Adão, né? Mas ele é o Adão do gênero humano que dá o passo da evolução. Então ele diz, o último Adão deu mais um salto, se tornou espírito vivificante, foi além de alma vivente. Então a alma vivente, ela não tem vida em si mesmo, ela depende de arrancar a vida para continuar vivo. Ou seja, você precisa tirar a vida de um animal e colocar em você, tirar a vida de um vegetal e colocar em você, sugar o ar e destruí-lo. Você precisa destruir esses elementos para continuar vivo. Por mais romântico que você possa ter uma visão vegana, vegetariana, ayurvédica ou qualquer outra coisa que você tenha, você vai ter que destruir a vida, amigo, para você continuar vivo. Você não tem vida em você mesmo. Você não tem. Então essa é a condição humana, essa é a condição do animal que nós somos. E é isso que está sendo descrito. Só que o nosso próximo passo já não é mais alma vivente, é espírito vivificante. Ou seja, a vida já não vem de fora para dentro, a vida é produzida do infinito para fora. Eu tenho vida em mim mesmo, eu não preciso mais de ar, de pressão, de atmosfera, de temperatura, de alimento, de água e de nenhuma outra coisa que venha de fora. Esta é a vida que está nos aguardando em nosso próximo passo evolutivo. É o que está dizendo textos milenares que apontam para o arco de evolução humana. Observe aqui o texto. O último Adão, que é Yeshua HaMashiach, que é Jesus, foi feito espírito vivificante. Mas o que é o primeiro? É o espiritual, mas não é primeiro o espiritual. Olha aí. Então, muita gente que fala, né, que Jesus estava vivo lá no céu e depois veio se tornar na terra um animal, então esse texto ele retira essa ideia. Primeiro é o animal, depois é o espiritual. Jesus, de onde ele nasce? Da genética humana, da evolução humana, do alinhamento genético em Israel, do povo hebreu. Por isso que é cheia as escrituras de cartas genéticas, fulano gerou fulano, que gerou fulano. Por isso Moisés diz, do meio de ti e dos teus irmãos, o Senhor Deus suscitará um profeta semelhante a mim, a alma que não ouvi-lo, essa morrerá. Por isso Simeão em Lucas diz, Senhor, despede em paz o teu servo, segurando Jesus nas mãos, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual tu preparaste diante da face de todos os povos. Ora, onde é que Jesus foi preparado? Diante da face de todos os povos, aqui no planeta Terra.
Ah, mas ele estava lá no céu e veio e encarnou dentro de Maria. Isso é uma visão grega, porque os deuses é que vinham lá do Olimpo e entravam dentro das mulheres e deixavam elas grávidas. Se você procurar na internet, você vai descobrir isso. Esta não é uma visão hebraica, isso não está na Bíblia, isso não está nas Escrituras. Não? Jesus é fruto da nossa humanidade. Como é que ele mesmo se chama nas Escrituras? Tudo isso que eu estou falando, você busca essas passagens, a de Simeão está em Lucas, a de Moisés está lá no Pentateuco, nos 5 primeiros livros da Bíblia. Eu depois vou colocar essas passagens para você aqui, mas nós ainda vamos abordar esse texto com mais profundidade. Eu só estou dando um spoiler, estou adiantando um pouquinho do tempo. Mas você pega essa passagem de Simeão, pega essa passagem de Moisés, você vai ver que Jesus foi formado. E Jesus diz o quê? Que ele é o filho de quê? Filho do homem. Ora, filho é produto. Se eu digo que esse é meu filho, estou dizendo que eu gerei ele. E homem é humanidade. Então, quando ele diz, eu sou o filho do homem, o que ele está dizendo? Eu sou filho, produto da humanidade. Mas eu me tornei Deus. Agora sim. Primeiro o animal, depois o espiritual. Na oração máxima de Jesus, o Pai Nosso, ele diz, assim no céu como na terra. Ele fala, assim no céu como na terra? Não, Senhor. Não é isso que ele fala lá. Ele fala assim na terra, primeiro, depois no céu. Então, a religião, por falta de entendimento, por estar influenciada pela cultura greco-romana, pelo helenismo, que todo início de curso eu falo para você, que deu uma visão aos pais da igreja cristã, passaram a ver tudo com os olhos gregos, isso é uma teoria grega, que os deuses vêm do céu e descem na terra, e eles acabaram lendo as escrituras hebraicas dessa maneira. Se você for aí buscar sinceramente, ler e tudo, você vai ver que não é esta visão. Isso não diminui em nada a qualidade de Jesus, pelo contrário. Se ele é um Deus encarnado que está aqui na Terra, então ele realmente é um super homem que nunca sofreu nada e não tinha risco nenhum. Mas se ele é da espécie humana e chega a Deus, pela ajuda de Ave Elohim Adonai, que ele nunca disse que era igual a Deus como o infinito, porque nem pode ter dois infinitos, só há um Deus. Qual é a maior máxima do povo de Israel? Ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus. Ah, mas é 3 em 1, 3 em 1, Deus é 3, é a Trindade. Digita aí no Google, Trindades da Antiguidade, e você vai ver de onde vêm essas ideias. Não é da Bíblia. A Bíblia não tem essa ideia. Os textos hebraicos não têm essa ideia. Então, se você, sinceramente, é um estudioso, quer buscar, quer entender as Escrituras, você vai ver que esses textos vão falar ao teu coração e vão te esclarecer. Né? Olha o texto de novo aqui. Ó. Olha o que ele diz. Semeia-se corpo animal, ressuscitará em corpo espiritual. Olha a evolução. Se há corpo animal, há também corpo espiritual. Assim também está escrito, o primeiro Adão foi feito alma vivente, o primeiro gênero humano foi feito alma vivente, o último Adão deu o salto evolutivo e se tornou espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, é primeiro o animal, depois vem o espiritual. Olha, está claro, está aí na Bíblia, é só você ter boa vontade. E como fica a classificação hebraica? O primeiro Adão é um animal, só que ele tem uma diferença, ele tem a potencialidade hominal. Ele é a alma vivente, porque isso é a sua condição alfa. O segundo Adão é hominal, já não é mais animal, porque ele é espírito vivificante, tem vida em si mesmo, porque alcançou a condição ômega. Esta é a classificação hebraica do ser humano. E aqui, o que nós vemos? Em Apocalipse 1, o arco evolutivo hebraico. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá.
até mesmo aqueles que o traspassaram. Todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega. Quem está falando? Quem é aquele que foi transpassado? Jesus, Yeshua HaMashiach, o Cristo. Ele diz, eu sou o Alfa e eu sou o Ômega. Olha, ele é o arco evolutivo, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir. Mas você pode até tirar as vírgulas, porque aqui não é uma visão do tempo, é uma visão do atemporal. Ele ao mesmo tempo é aquele que é, e ao mesmo tempo é o que era, e ao mesmo tempo é o que há de vir. E é o Todo-Poderoso. Por quê? Porque ele está fora do tempo agora. Quando ele foi Alfa? Quando ele se tornou Ômega? Ora, ele foi Alfa na potencialidade do seu descendente Adão, primeiro como gênero, depois como um casal que vai dar origem à genética que vai formá-lo. Então Jesus disse, na minha genética eu fui Alfa, só que na minha realização eu sou Ômega, porque me torno Elohim, me torno a imagem e semelhança de Deus, me torno Deus. E agora no atemporal, ele está entrando no paradoxo atemporal, porque ele já está fora de tempo e espaço. Ora, quem saiu do tempo entra no paradoxo atemporal. Houve algum dia que Jesus não estivesse no céu? Não, porque lá não tem passado, nem futuro, e nem presente, uma noção de tempo. Ah, então Jesus sempre foi Deus. Sim, Jesus sempre foi Deus. Você também, se realizar, sempre terá sido Deus. E eu também, ao realizar, sempre terei sido Deus. Mas só que visto do eterno para o tempo. Só que visto do tempo para a eternidade, nós ainda estamos decidindo isto aqui. Depende do nosso sofrimento, arbítrio, alegria, dor e de todo o processo de luz e trevas, crístico e anticrístico que nós estamos descrevendo aqui, da grande epopeia humana. Esta é a aventura. É isso que estamos vivendo. Esse é o verdadeiro sentido da vida humana. É isto o motivo da missão, do propósito, do sentido e da direção de todas as coisas que foram criadas. Muito bem, meu amigo e minha amiga, espero que isso tenha tocado o teu coração, tenha te motivado. De qualquer maneira, só uma palavra antes de encerrarmos. Se por qualquer motivo, coisas que eu falei aqui não soaram bem para você, ou abalaram a tua fé, ou que você ficou chateado com isso, se a visão que hoje você tem é uma visão que te dá mais força para dedicar, para se santificar, para se consagrar, para dar o melhor a Deus, esqueça tudo o que eu falei. Fique com a sua compreensão. Tudo isso é apenas um estímulo para pessoas que têm muita dificuldade em aceitar um boneco feito de barro, que foi feito um sopro por um velhinho de barbas longas e que simplesmente em 7 dias fez todas as coisas. Essa é uma visão alternativa. Não quero dizer que ela é a única, nem que é a certa, nem que é a definitiva, nem que é a melhor. É apenas algo que pode trocar e trazer aos pés de Yeshua HaMashiach o entendimento de pessoas que não aceitam uma versão mais comum. Então, se você por algum motivo foi afetado por essa visão, se você não concorda, despreze, esqueça. É apenas uma perspectiva para conquistar corações, como o meu, por exemplo, que foi muito duro e que achava a Bíblia um livro para pessoas ignorantes, porque não acreditava naquela história toda contada daquela maneira. Mas desta forma que me ensinaram, o meu entendimento ficou totalmente cativo, porque viu uma beleza, uma harmonia, uma sofisticação, uma poesia, uma canção, uma vida nestes textos, um propósito, um sentido, uma direção, uma missão, algo que realmente dá um sentido maravilhoso à vida humana. Eu precisei
desta complicação toda. Mas se ela te atrapalha, esquece tudo isso. Fique com a compreensão que mais te aproxime do coração de Deus, que mais você se sinta confortável. Esta é melhor para você e esta é a verdade real. Porque o que é real? O que te aproxima do Espírito de Yahvé Elohim Adonai em Yeshua HaMashiach, o seu Ruach Kadosh, o Espírito Santo, e te realiza a imagem e semelhança de Deus. Esta é a melhor verdade, esta é a melhor aplicação, esta é a melhor revelação de Gênesis a Apocalipse. Então, de maneira nenhuma, nós queremos te embaraçar ou criar nenhuma pedra de tropeço para você. Se esta visão não te é confortável, largue-a. Nós temos alcançado algumas vidas com essa visão. E eu peço licença a você, né? Peço que você tenha paciência e misericórdia, porque esta visão pode auxiliar algumas pessoas que têm mais dificuldade em compreender a explicação de uma maneira tradicional. É para isso que nós estamos aqui, esse é o nosso objetivo, falar de uma maneira que toque o coração, da mesma maneira como o nosso complicado coração foi alcançado com uma visão como esta. Se você aceita de uma forma mais simples, você é um bem-aventurado, e isso não é em detrimento nenhum a você, mas pelo contrário, teu coração mais aberto e mais simples do que o meu, que teve que ser tratado por Deus de uma maneira muito específica para eu poder estar aos seus pés, como todo bom discípulo, como Maria Madalena, melhor lugar do mundo, aos pés do amado Mestre, aos pés do Mestre. É assim que a nossa alma e o nosso ser quer estar. O conhecimento para isso é opcional, pode ser de uma maneira ou de outra, não é fundamental. É essa a mensagem que eu queria deixar ao teu coração. Nós somos o movimento Consciência Hebraica, você vai nos achar no YouTube, no canal Consciência Hebraica, de mesmo nome, e também estamos no Telegram. Lá todos os nossos lançamentos estão lá e você acessa todo o passado. Temos Instagram e Facebook, você pode nos acompanhar. Nós desejamos que a vida infinita toque o teu coração, que você receba Yahvé Elohim Adonai como o único e verdadeiro Deus, Yeshua HaMashiach, Jesus o Cristo, como o Messias. Desejamos a você um Salem Aleikum, seja que a paz esteja contigo, um Shalom Adonai, resplandecente de glória e vida espiritual.